Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Histórias de Vendas. E eu só estou convidando gente fera. Eu tenho muito orgulho de poder aqui apresentar para vocês hoje a Júlia Drummond. A Júlia, que ela é Head of Lead Generation, líder do time de pré-vendas na IntelliPost, uma empresa de software, fretes. Daqui a pouco ela conta um pouquinho mais para vocês aí. E olha só, o papo de hoje vai ser muito bom. A gente estava aqui em off, nos bastidores, trocando alguma ideia. Gente, fica aqui que hoje você vai se surpreender com o conteúdo que a Júlia trouxe para nós batermos um papo. E claro, no final tem uma história muito inspiradora. Ela contou aqui para mim, eu já estou arrepiado de ouvir o que ela conseguiu. Então segura aí, no final você recebe essa história maravilhosa. Júlia, bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Que legal. Gente, olha só, a Júlia, ela lidera aí um time de pré-vendas, então hoje muita coisa bacana sobre liderança, sobre vida, sobre inspiração, a gente vai estar conduzindo nesse nosso bate-papo. Então você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify, se prepara que lá vem coisa boa. E para nós começarmos aí, Júlia, conta um pouco aí quem que é a Júlia, como é que você começou nesse mundo de vendas, como surgiu tudo isso? Bom, você criou uma expectativa muito alta, até eu estou um pouco nervosa agora depois dessa apresentação. Mas vou me apresentar. Eu sou a Júlia, então, Júlia Drummond. Sou mineira, não sei se deu para perceber pelo sotaque. Eu tenho 37 anos e hoje eu moro em Blumenau. Isso é um papo para outro podcast, né, Ricardo? Mas dá um outro podcast essa minha mudança para cá. Eu acho que é importante já iniciar falando que eu demorei para encontrar meu propósito de vida, mas eu agradeço muitas voltas que eu dei, porque hoje eu vivo meu propósito de impulsionar pessoas a viverem sua melhor versão. Eu tenho aí um track record de mais de 10 anos na área de vendas, e eu comecei na linha de frente. Eu passei pelas mais diversas áreas, desde assistente de vendas, vendedora, key account, até chegar em cargos de liderança. E foi bem aí que eu encontrei meu estado de flow. Eu entendi que eu gostava de dar asa para as pessoas, vê-las crescendo e se desenvolvendo, né? Acho que alcançando o seu potencial máximo. Para isso eu fui aos poucos, eu não nasci falando assim, vou me tornar gestora e líder comercial. Nunca foi meu sonho de criança. Mas eu tinha algumas aptidões. Eu tinha uma aptidão com pessoas, né? Era fácil falar com pessoas, era fácil lidar com pessoas. Então eu sempre achei que meu caminho ele transitava em torno disso. Então eu fui me aprofundar, fiz gestão de recursos humanos, fiz coaching, especialização em HPTI, e mais uns 300 mil cursos que todo dia eu estou fazendo um curso diferente, né? De gestão e liderança. E além de contar com bons mentores, que eu acho que isso faz total diferença na nossa carreira. Eu demorei para entender o que eu queria, mas eu sabia dos meus pontos fortes. Então, quando eu fazia aqueles exercícios de projeção de futuro, eu me via muito em cargo de diretoria, numa grande empresa, usando aquela saia lápis, salto alto, impecável, mulher de sucesso. Eu sempre projetei isso para mim, né? Empresária de sucesso, uhul. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Então, eu fui me aventurar na área comercial, que eu achei que seria uma porta interessante. E cada empresa que eu passei foi um tijolinho na construção da profissional que eu sou hoje. Né? Eu aprendi com os meus líderes muito, né? Eles foram excelentes mentores, tanto do que eu queria me tornar e o mais importante, do que eu não queria ser de jeito nenhum, né? E o caminho nunca é fácil, a gente dá muita martelada, né? Muito murro em ponta de faca, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo e eu estou aí no time de Lead Generation da IntelliPost. Estou à frente do time, incrível, focado em desenvolvimento contínuo, que eu acho que isso é uma das principais coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, foi que a gente tem que aprender sempre. Estudar sempre, se desenvolver sempre. Nada te define como pessoa, você está sempre construindo isso. Então, junto com o meu time, a gente traz as melhores oportunidades de negócio para a IntelliPost, né? Que hoje é referência no segmento, é a maior plataforma de gestão de frete. E a gente impulsiona aí o país através da logística, né? Ajudando os nossos clientes aí a otimizar a operação para que eles foquem naquilo que é importante, que é vender, né? Eles vendem e a gente entrega. A minha jornada também, Ricardo, ele me aproximou de outras coisas. Isso é muito interessante porque uma vez que você encontra o seu propósito, acaba que isso vai te aproximando de pessoas que pensam igual a você e outros caminhos vão se formando, né? Então, depois que ficou claro para mim, esse meu propósito foi me levando a caminhos que eu não tinha mapeado inicialmente, que tem uma veia educacional, né? Eu atuo como facilitadora da Escola Exchange,
E também faço algumas pontas lá com a Jéssica na Rapport, que eu sei que você já falou com ela, né? Nossa, em comum. Então, uma coisa eu puxando a outra, e né, a pessoa não fica sem fazer muita coisa ao mesmo tempo, mais um bocadinho. Fui para a área da consultoria também. E tem um projeto saindo de um forno com um ex-diretor comercial mesmo, que a gente está abrindo uma consultoria para ajudar empresas a não morrerem, boas ideias a não morrerem por falta de direcionamento. Então, assim, é bastante coisa, tá? Tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. E, para finalizar essa apresentação que não termina nunca, esse é meu primeiro podcast. Então, eu já te agradeço por poder atualizar aquela resposta da frase famosíssima: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A minha está sendo hoje. Uau, que massa, verdade. Então, a primeira vez que você tá. Pô, e você já, na primeira vez que eu te convidei, né? Você já aceitou de boa. Eu imaginei que você já tinha participado de algumas, porque eu sempre vejo você fazendo bastante coisa, liderança, lá na Exchange, lá com a Camélia. A Camélia também, a gente já fez algumas lives. A Jéssica lá, a Jéssica Fernanda, lá, as meninas da Rapport também, a gente já conversou e, pô, que bacana. Fiquei surpreso agora de saber que esse é o seu primeiro podcast, hein? O podcast é o primeiro. Já fiz outras coisas, mas o podcast é o primeiro. Então, tô um pouco nervosa até, hein? Espero que Não, imagina. Mas você sabe, Júlia, que de tudo isso que você comentou da apresentação, né? Tem alguns pontos aí que são super importantes e um que me chamou a atenção aqui é quando você falou o seguinte, que você passou por várias experiências, várias empresas, vários aprendizados para até chegar aonde você gostaria de estar, né? Isso daí é uma coisa que é super importante no nosso momento, porque às vezes a gente vê assim o pessoal, por exemplo, tá entrando como pré-vendas, né? Então, às vezes é um primeiro emprego, às vezes já chega num ambiente que você tem meta para entregar, que você tem que falar com diretores. Então, existe um certo um certo ambiente de pressão que em vendas isso é totalmente natural e é bom ter esse ambiente, porque quando você não tem objetivo, propósito, e você não busca aquilo com intensidade, o resultado não sai, né? Então, assim, vocês que hoje estão, pô, eu gostaria de ser um diretor, eu gostaria de ser uma diretora. Tudo bem, só que isso leva tempo. Tire o máximo de proveito do momento que você está vivendo hoje, seja uma esponja que você consiga aí assimilar o máximo de conhecimento da experiência dessas pessoas que você está vendo e se molde usando como uma forma essas pessoas. Eu lembro lá atrás, no meu comecinho também, eu ficava olhando aqueles vendedores mais experientes, né? Quando eu entrei lá na RM Sistemas, né? Era uma das maiores empresas de software de gestão. Eu ficava olhando assim, às vezes nós íamos para São Paulo, que era a filial, a RM ela era de Belo Horizonte, e nós íamos até a filial de São Paulo fazer uma reunião uma vez por mês. E aí, Júlia, tinha assim uns 15 vendedores, terno, gravata, era um outro momento, né? Eu ficava olhando aqueles caras falando, a postura dele, até o jeito do cara respirar, conversando assim, eu ficava olhando, eu anotava num caderninho, eu chegava em casa, eu ficava me olhando no espelho e tentando imitar o jeito que aquele cara falava, o jeito que ele se postava, as coisas que ele falava, por quê? Eu sabia que aquilo já era uma postura que dava resultado. Os caras batiam metas gigantes. E eu estava chegando, um menino do interior, que nunca tinha feito vendas grandes, só vendas pequenininhas, chegando num ambiente em São Paulo, onde é um outro mundo, no meio de um monte de leões. E eu falei, cara, se eu ficar do jeito que eu estou, eu vou morrer na praia. Então eu vou ser igual esses caras. Eu comecei a repetir. Então isso que você falou é super importante, mesmo que você não esteja onde você quer estar hoje. Mas aproveite esse momento como preparação e como próximo passo, como próximo tijolinho para você chegar lá, né, Júlia? A gente fez isso, né? Sim, acho que a primeira coisa é ter claro onde você quer chegar. Né? Parece meio clichê, mas de fato, se você não coloca sua energia em tudo que você quer ser, você está se afastando do seu objetivo. Né? Essa é a primeira. E todo caminho tem um começo. Então, se hoje você é SDR, mas quer se tornar um diretor comercial, entenda,
você vai ter que ser o melhor SDR possível onde você está. Você vai ter que ser o destaque, porque isso faz parte do diretor comercial que está se formando até você chegar naquele local, naquele seu destino, é na jornada que você vai se tornando essa pessoa. Então, não adianta olhar para o lado, é olhar para dentro. O que eu preciso fazer para chegar no próximo passo? Né? Essa vaga, esse lugar que eu tô, vai me aproximar? Eu posso não estar ganhando dinheiro agora, mas eu estou ganhando conhecimento? Eu estou ampliando o meu network, né? Isso está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Então, todas as vezes que o LinkedIn é direto, né? Júlia, quer participar do processo, né, de alguma vaga de recrutamento, seu perfil, então, assim, me mostra. Isso não é o meu próximo passo. Então, eu nem olho. Não é questão de dinheiro, não é questão de absolutamente nada, porque eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, em um determinado ponto, depois de algum track record, depois de um quilômetro rodado, você começa a ser, sim, reconhecido por aquilo, aquele valor que você gera. Para gerar valor, você tem que começar a engrenar, você tem que ter experiência, né? Então, eu acho que toda caminhada, ela tem um começo. Mas você tem que ir aproveitando a jornada para poder ir se tornando aquela pessoa que você quer. Você não nasce pronto. Michael Jordan, nasceu Jordan, gente. Imagina. Então, aquela frase célebre dele, né? Que ele fala, errei não sei quantos arremessos. Agora eu fico citando gente que eu não sei falar a frase de cor, tá vendo? Mas basicamente a mensagem era: olha, eu errei muito. Quando as pessoas confiaram em mim para fazer arremesso da vitória, em não sei quantos jogos eu errei e deixei todo mundo na mão, né? Mas eu também venci muita coisa. Eu só venci porque esses erros, eles me ensinaram para onde ir. E tem que normalizar o erro, sabe, Ricardo? Que no final das contas, essa busca pela perfeição, ela é inatingível, não tem nada perfeito. Né? E aí aquela frase, feito é melhor que perfeito. Concordo demais com ela. Algumas ressalvas, tá? Acho que tem algumas ressalvas importantes que tem que ser dito. Acho que você fazer por fazer só para entregar, ela não corrobora essa linha de raciocínio, né? Então, o feito é melhor que o perfeito quando aquilo não te paralisa. Muito de nós, a gente tem aquela tendência de adiar, de pensar exageradamente, de buscar a perfeição. E em boa parte das vezes é só uma insegurança. Você acha que você não pode fazer aquilo. Você mesmo não se autoriza. Então, quando esse medo te paralisa, não é bom. E aí que eu vejo que faz sentido, feito é melhor que perfeito. E essa busca pela perfeição, ela é uma construção diária, não é uma finalidade, né? Um plano executado agora é melhor do que plano perfeito que nunca sai do papel. Então, acho que tanto na liderança de times, quanto na liderança da sua carreira, da sua vida, você tem que ser o protagonista dela, né? E isso vai muito de mentalidade. Se você, por exemplo, anda com gente que só reclama, né? É do turminho do cafezinho lá que mete pau nos seus gestores na empresa, a empresa é ruim, a empresa não me dá oportunidade, ninguém me valoriza. Se você está nesse estado, para agora, se você se identificou, para esse momentinho, dá um passo para trás, porque a gente precisa ter uma visão um pouco mais panorâmica sobre isso. Às vezes está no lugar errado, às vezes você mas está na empresa errada. E isso acontece demais. Um dos principais desafios do líder, eu acho, é colocar as pessoas certas no lugar correto. Em que você tem, eu acho que uma correlação direta entre a habilidade dela e o nível de desafio que aquela vaga entrega. Então, a liderança é sempre sobre pessoa, sempre pelo outro. O seu resultado é o resultado do outro, né? E o poder que seu time tem em cima disso é algo que você só descobre quando você vira líder. Né? É até mitológico, né? Você falar assim, eu quero ser líder, todo mundo quer ser líder. Aí quando vira, não era bem isso que eu que era, gente. Tá errado aqui, ó. Na minha vez tá errado. O que aconteceu? Aconteceu nada. É porque realmente é um desafio. E quando você vira líder, as suas vulnerabilidades, elas são tratadas o tempo inteiro, são jogadas para você o tempo inteiro através do seu time, né? E acho que o seu principal objetivo é fazer os outros chegarem aonde eles não iriam sozinhos. Eu amo essa definição, não lembro de quem é, vou citar várias pessoas que eu não lembro aqui, mas depois joga no Google, tá? Mas essa é uma definição que eu gosto muito, é levar as pessoas aonde elas não iriam sozinhas. É isso. Para isso, que massa. Você tem que ralar. Você tem que estudar demais, você tem que correr atrás, você tem que impulsionar, ver quais são os sonhos das pessoas para levar elas no próximo nível. Porque uma pessoa motivada, ela é 50% mais produtiva. 50%. E assim, motivação é algo muito particular. Você tem motivação intrínseca, extrínseca ali. Você pode trabalhar com alguns modelos ali que funcionam mais ou menos para o seu modelo de negócio, mas se a pessoa não está engajada com o propósito, não vai para frente. Né? Ela pode conhecer todas as técnicas, ela pode ser a pessoa que faz a melhor ligação, a melhor forma de falar com o cliente é ela,
Mas se ela não está motivada e não está engajada, ela não tem proatividade e vontade de fazer aquilo acontecer, não vai. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião, né, com uma head de vendas, nós estamos negociando alguns treinamentos, e ela comentou que numa outra empresa que ela foi líder, uma das pessoas do time dela, né, ligou num cliente e aí não conseguia falar com aquela pessoa que ela gostaria. Ela falou, mas qual que é o seu nome? A pessoa se apresentou, não, então eu vou falar com você mesmo. E começou a falar com uma pessoa que era da mesma área e marcou a reunião. Isso é, é muito difícil de você treinar isso, porque nós estamos falando de habilidades soft skills, né? Aquilo que vem lá dentro do nosso DNA. E para você um dia chegar a ser líder, é muito difícil uma pessoa que está na média ser convidada para ser líder. E é muito difícil uma pessoa é, que ela não tem muito forte esse desejo de ajudar, de crescer, ser líder. Se você não tem essa garra, essa vontade, esse objetivo estabelecido, você pode ser o melhor vendedor, que talvez você não vai ser convidado para ser líder. E aí a gente vê muitos casos, né? Poxa, eu que bato a meta, eu que vendo mais que todo mundo, surgiu uma vaga de gestor, não me convidaram. Gente, é normal isso acontecer, porque às vezes você não tem ali aquilo que uma vaga busca, que não é só a parte técnica de vendas, tem muita coisa envolvida, né? E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi a duras penas, porque eu tinha essa mentalidade e isso foi sendo desconstruído ao longo da minha carreira. A empresa não me deve nada. Nossa. Minha carreira é a minha responsabilidade. Então, se eu estou Uhum, num lugar em que meu próximo passo ele não está lá, eu tenho que mudar. Eu não posso ficar reclamando que a empresa não me dá oportunidade. Eu faço as minhas oportunidades. Então, assim, uhum, quando a gente faz um balanço no final e fala assim, bom, mas abriu ali, eu bato meta, eu sou, né, eu carrego essa empresa nas costas, mas ninguém me deu essa oportunidade de ser líder. Pensa primeiro se você está comunicando isso de fato com os seus é, líderes, essa uhum, sua vontade. Então, é, tem um PDI que está sendo desenvolvido para você ser líder, porque, gente, ninguém nasce líder. A gente vai sendo, se tornando ao longo do caminho, né? Então, assim, você está comunicando para a sua liderança quais são os desejos, qual que é o próximo passo da sua carreira? Porque uma coisa é você comunicar e eles não te darem essa possibilidade. Outra coisa é o seguinte, vou dar uma notícia que pode chocar um pouco as pessoas. Os líderes não têm bola de cristal. Se você não falar e não se comunicar com eles, eles não conseguem te uhum, ajudar de fato, né? uhum, Então tem que ter uma proatividade para os dois lados. E a maioria das oportunidades que eu tive na minha vida foi batalhado demais. Não teve nenhuma que caiu no meu colo. Eu te falo tranquilamente, quando eu virei líder, foi no grito. Falei, eu quero essa oportunidade. Pode me dar que eu quero. Eu tô aqui há tanto tempo, eu tô entregando isso aqui, é a minha vez. Então, assim, eu fui lá e dei o grito. Falei, pô, se não for agora, não vai ser nunca. Então, aí, beleza. E a responsabilidade, agora eu tenho que tocar. é, Agora sou eu. Então, beleza. aham, Foi sendo construído, mas sempre foi clamado. Nunca foi de mão beijada. Então, eu acho que é isso. Em vez da gente ficar reclamando que a empresa não dá essa oportunidade, entender se de fato aquele é o melhor lugar para você estar com o seu próximo passo. Comunica aos seus líderes, fala o que você quer, né? E que aí você já vai ter. Duas coisas podem acontecer, tá? Tem um líder meu que fala assim: o que pior pode acontecer? Eu me faço essas perguntas sempre, essa pergunta sempre, né? O que pior pode acontecer? Bom, meu líder pode falar assim, Júlia, você não está pronta e o próximo cargo não é seu, mas vamos fazer um PDI. Show, tá me uhum, ajudando. Júlia, aqui não dá. Perfeito, então eu tenho que procurar outro emprego, né? Eu não posso ficar é, reclamando. Eu tenho que me é, movimentar, mas a empresa não me deve absolutamente nada. Não me deve aham, nada. nossa, E quando eu entendi isso, tirou um pouco do peso, é, sabe? Mas isso só mudou, Ricardo, depois que eu conheci outras pessoas, que eu saí do meu mundinho das empresas que eu estava. Porque é uhum, muito complicado você pensar em querer mais para sua vida se você não vê isso no outro. Tem, é, um- tem um poema que eu amo, que foi um poema do Mandela, que ele fala mais ou menos isso, tá? Que quando a gente vê o outro brilhando, crescendo, essa pessoa que conquista autoriza a gente a fazer o mesmo pela gente. E é incrível essa ficha caindo, porque à nossa, medida que os outros crescem, à medida que os outros vão se despindo dos medos deles e vão realizando coisas, autoriza quem está do lado a fazer o mesmo, porque a gente se uhum, vê se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. uhum, Então, rodo, eu sempre volto em alguns conceitos básicos de que eu sou a média das pessoas que eu convivo.
E Uhum. explorando e ampliando isso para o mundo de hoje, não é só a pessoa física que eu convivo, porque hoje o celular está na mão, então o seu Instagram, eu convido toda a sua audiência a parar agora e ver se só tem blogueira de moda, se só tem futebol, se só tem coisas que te tiram o foco. Fofoca. Fofoca, meme, gente, meme é Aham. legal, meme é gostoso, mas tem que ser uma parte muito pequena do seu dia. O que que Uhum. você se retroalimenta? Como é que você está construindo a sua bolha? Porque, de fato, todo mundo vive na própria bolha, tá? A gente acaba generalizando. Então, assim, eu vou me aproximar das pessoas que eu gosto, concordo e que estão ali num flow parecido com o meu, né? Uhum. Se eu gosto de malhar às 5 da manhã, eu vou achar isso normal. Todos os Aham. meus amigos malham às 5 da manhã. Mas uma pessoa ali do lado fala assim, meu Deus do céu, essa menina malha às 5 da manhã, que louca. Não, não acordo, minha cama é quentinha. Então, cada um tem um tipo de raciocínio. E a gente vai se aproximando das pessoas que pensam parecido com a gente, né? Uhum. Então, em Uhum. vendas é a mesma coisa. Cara, quem é o melhor vendedor da sua empresa? Cola nessa pessoa. É isso aí. Essa é a mentalidade que você tem que se espelhar, não na fofoca do cafezinho, porque ali não vai te levar para lugar nenhum. Cola nessa pessoa, o que que você faz? Sabe? Entra na cabeça dela e decifra o que que você quer ser. Se aproxima das pessoas que você quer ser. Para mim, isso Uhum. é muito claro hoje em dia, né? Então, assim, dentro do meu Instagram, qual que é a curadoria que eu estou fazendo? Eu sou consumidora ou eu sou produtora lá dentro? Aham. Que Aham. tipo de coisa que eu estou alimentando? No meu tempo, adoro escutar um pagode, um sertanejo, eu adoro me divertir, viajar, mas quando eu estou fazendo isso? Né? Não é a maioria do meu tempo. A maioria do meu tempo eu estou preocupada em adubar a minha cabeça. Uhum. Uhum. Coisas produtivas, né? Porque eu acho que é isso, a gente é muito resultado daquilo que a gente consome, dos livros que a gente lê, né? Uhum. Dos filmes que a gente vê. Então, assim, é tudo uma construção diária e a gente tem que ficar vigilante. Porque hoje o conhecimento ele está muito espalhado na sociedade. Não, não é difícil você ter um Hoje tá conhecimento mais. de medicina. Né? A gente É. pode discutir sobre tudo se quiser, guardado Aham. as proporções. Não vai discutir medicina com o médico, porque você vai passar vergonha, né? Mas assim, Total. eu acho que ter conhecimentos gerais sobre algo, ou se você se identifica com algum assunto, você se aprofundar nele, é possível hoje. Uhum. Mas você vai nutrindo aquilo, né? Aham. E o conhecimento está disperso. Eu acho que hoje muita gente ganha dinheiro consolidando esse conhecimento, justamente porque tem muita informação. E quando tem muita informação, a gente estafa, né? É. Mas a É. gente tem que usar isso a favor. Então, se você tem uma carreira de vendas e quer se desenvolver, não fique esperando a empresa fazer por você. Uhum. Foca. A gente pode, no final aqui, passar alguns livros. Gente, fica aí uma dica extra da Tia Ju, tá? Livro é o conhecimento mais barato e mais rápido para alavancar a sua carreira. Com 30, 40 reais, até um pouco mais, pouco menos, ali guardado as devidas proporções, você consegue entender a cabeça de gente que já conquistou. Nossa. Escuta quem já chegou lá. Escuta. Não escuta quem está reclamando no cafezinho. Escuta quem já Uhum. realizou, quem fez, quem tem um track record. Vai lá e lê esse livro. Você vai decodificar a cabeça. O livro, para mim, é um networking. Se aproxima de autores incríveis, que você não tem a possibilidade de trocar ideia, e você vê o que ele pensa, você lê, você consome aquilo tudo, e um livro pode transformar a sua vida inteirinha. Eu tive vários que fizeram microtransformações na minha vida. Por isso que Uhum. eu amo muito ler. Assim, ó, eu tenho um pequeno defeito. Às vezes eu não termino o livro. Eu vou lendo assim algumas coisas que eu preciso, Aham. eu Aham. volto. Eu sei que as pessoas que têm toque agora infartaram, mas assim, nossa senhora, eu leio vários, porque é tanta coisa que a gente tem que aprender. Aham. E aquela coisa, né? Meu Deus, cada livro pode me abrir tanto as portas que no final do dia é isso. É cuidar da É. cabeça e, inevitavelmente, você vai melhorar como profissional e vai ser reconhecido. O sucesso é muito difícil você ignorar uma pessoa que alcança resultado. É muito difícil. Então, assim, se você quer ser o melhor vendedor, vai. Se aquela empresa não te dá o próximo passo, muda para outra. Mas é tudo seu. No final do dia, é tudo seu. E vai atrás, né? E é legal que você comentou de nós sermos a média das pessoas com quem a gente convive, né? Eu coloco uma palavrinha dentro dessa frase que eu levo isso como lição de vida. Eu quero ser um pouco abaixo da média das pessoas com quem eu convivo. Eu quero ser um pouco abaixo da média das pessoas com quem eu convivo, porque eu quero estar com pessoas que estão acima de mim, porque eu sempre tenho algo a mais para aprender. Se você está na média das pessoas e você é a pessoa acima dessa média, da média dessas pessoas, você já está num grupo errado, né? E você comentou da questão do Instagram. Hoje a gente tem a oportunidade
de fazer do Instagram a nossa maior ferramenta de aprendizado, porque, por exemplo, você tem lá Flávio Augusto, você tem lá Joel J. Esses caras estão pondo conteúdo todos os dias, abrindo live, estão fazendo stories gratuitamente. Você tem a oportunidade de fazer perguntas para ele. Então, mude, igual a Júlia comentou, mude a sua visão em relação ao Instagram. Use daquilo como uma biblioteca viva, atualizada e online, não uma ferramenta para você ficar bisbilhotando coisas dos outros por aí, né? E olha, tem um desafio grande para vocês aí, fazer uma limpa no Instagram. Nossa, isso é ótimo. Não só de páginas que você segue e tal, mas de pessoas também. Porque se você usar isso como ferramenta de crescimento, se desafie a escolher quem vão ser as referências que vão te ajudar nesse crescimento. Porque alguém que não vivenciou aquilo, que não tem experiência nenhuma, chegar para te dar conselho, só simplesmente por falar, vai ter um monte. E aí, como é que uma você coisa bem vai... importante, né, Ricardo? Às vezes as pessoas falam assim, você não vai conseguir, isso não é para você, mas elas não estão falando de você, porque elas não sabem do seu potencial, estão falando delas. Uhum. Então, pedir conselho para quem não realizou nada é muito perigoso e muito complicado, porque elas vão projetar na gente as inseguranças e os limites delas. Então, a única pessoa que pode decidir se você vai chegar em algum lugar é você mesmo. Porque começa aqui, ó, começa na nossa cabeça. Se eu penso que eu não consigo, ou se eu penso que eu consigo, eu tô certa nos dois casos. Nos dois casos, porque começa comigo me autorizando a chegar onde eu quero chegar. E parece que é bobeira, assim, mas não é não, tá? Se eu já começo a fazer algo achando que eu vou falhar, eu vou Já falhar. falha, Já falhei. exatamente. Você falou da questão ali que eu quero ser um pouquinho abaixo, né? Eu lembrei de uma frase que... Aham. Outra frase que eu não sei de quem que é, tem que jogar no Google. Sou a rainha das frases que eu não sei qual é o autor. Vexame. Mas basicamente é que se você tá na mesa e você é o mais inteligente da É mesa, isso aí, tá na mesa errada. Então eu é lembrei isso aí. na hora, porque ó, se Uhum. você é o palestrinha da mesa, gente, muda. É, Muda, é, você já deu de tudo que você podia dar e ali ficou só seu ego para as pessoas. é, Você quer ser aplaudido. Então é bom é. estar um pouquinho abaixo ali, porque daí de fato você consegue, claro, contribuir, mas aprender ainda mais. E aí vai impulsionando, né? Não, exatamente. E aí, quando você olha esse ambiente, por exemplo, se é no seu ambiente de trabalho, que você não está num ambiente legal, que as pessoas têm mentalidade para baixo, uma coisa totalmente ultrapassada, cuidado, porque uma pessoa, às vezes, ela não tem a capacidade de mudar um ambiente todo, mas um ambiente todo tem a capacidade de estragar uma pessoa. Então, às vezes, você está cheio de energia, de vontade, querendo crescer, você entra num ambiente que te joga lá para baixo, você pode apagar essa estrela aí, e para você acender isso de novo, vai demorar muito, né? É a questão também do reforço positivo, né? Aquilo que você vê direto, você acredita que é o correto. E você É, vai, talvez, desenhando isso e moldando para aquilo que você não quer ser, simplesmente é, por fato de conviver. A gente estava aham, falando um pouco do livro Mindset, né, aham, Ricardo, da sim, Carol. Ai, não sei falar o nome dessa mulher, mas é Carol Dweck, não lembro direito. Mas eu gosto muito desse livro, porque ele fala. Ela escreveu esse livro estudando como as pessoas pensam e como que a gente faz para atingir o sucesso. Então, ela passou décadas estudando isso e ela escreveu esse livro. E ao longo dos anos, ela foi descobrindo o poder da atitude mental, o que ela chamou de mindset, né, que é o título do livro. uhum, Ela fala que o sucesso na vida ela depende da atitude mental que você escolhe adotar. Então, é a partir do uhum, mindset, das atitudes mentais que a gente adota diante dos obstáculos, que você toma decisões todos os dias e as suas decisões geram resultados. Então, ela defende que uhum, o sucesso em qualquer área da vida ele não se deve só ao talento ou habilidades especiais, mas principalmente pela maneira como você encara a vida. Olha que louco. uhum, Ela uhum, explica os dois tipos de mindset, né? O mindset que a gente pode cultivar, que é o fixo e o de crescimento. O fixo é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, uhum, vou ser sempre uhum, assim, vou morrer assim, Gabriela. Olha eu cantando. uhum, Mas essas pessoas, elas acreditam que traços, talentos e comportamentos, eles são imutáveis. Olha que loucura aham, isso, que você nasceu de um jeito e vai morrer daquele jeito. uhum, A gente, uhum, se somos seres tão complexos, né? Elas acreditam que nascem com uma cota de inteligência, temem o fracasso. Gente, o medo de fracassar é uma das coisas piores que a gente pode ter na vida, porque o erro ele ajuda, ele é professor, né? é, Então, o é, medo do julgamento, ele é mais forte que o medo de vencer. Então, você não sai uhum, da sua zona de conforto,
né? Então, a pessoa ela não busca evolução. Então, faz só aquilo que é pedido. Aquela pessoa que fala assim, não, sempre foi feito assim, eu vou mudar? Não, sempre foi feito assim, a gente sempre fez dessa maneira, não tem como. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas acham que a inteligência é mutável e que através do esforço você Sim, pode alcançar absolutamente tudo. Ela sabe que pode desenvolver qualquer talento, qualquer habilidade, qualquer traço de personalidade, né? Que elas podem evoluir através da prática e da persistência. é. Agora, mais uma frase que eu não sei o nome, já tá virando piada isso, mas eu acho que é Mandela. Mandela, agora eu lembrei. Aham, opa! Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E eu É isso gosto aí. dessa Nossa, frase isso é forte justamente demais. isso. Mandela é foda, né? Cada hora é um ensinamento. Ele abre a boca, você já fica, meu Deus. O que que vai vir, né? Ô, Júlia, você sabe que você me fez lembrar também de uma história que tem lá no livro Segredos da Mente Milionária, né? Sabe isso que, eu sempre fui assim, a síndrome da Gabriela? Às vezes é assim, porque os nossos pais são assim, os nossos avós eram assim, ou são assim, né? E lá na história, você conhece a história lá que tem nesse livro? Conheço. Então eu vou contar pro pessoal aí. O marido lá com a esposa, né? Aí a esposa pegava lá a carne que ela ia fazer, ela cortava as duas pontas da carne, né? E começou a fazer isso, ele começou a olhar e falou: Não, mas espera aí, por que que você corta as duas pontas da carne? Ela falou: porque a minha mãe sempre fez assim. Aí um dia eles foram almoçar na casa, né, da mãe dela e ela também fez a carne. Ele perguntou: Mas por que que você corta as duas pontas? Não sei, porque a minha mãe, né, no caso a avó da esposa dele, fazia assim. Foram lá um dia almoçar na casa da avó, né? Ô vó, vem cá. A senhora corta aí as pontas da carne? Corto. E por quê? Porque a minha travessa era pequena e não cabia a carne ali. Então, assim, olha só, né, fazendo um apanhado, uma informação que as pessoas viam fazendo, mas não sabiam o porquê, foi passando de geração em geração. E se o marido ali, no caso, não fizesse essa pergunta, pode ser que ela ia ensinar para a filha dela, e isso daí ia passar lá na frente sem ninguém questionar sobre isso. E quantas vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente vem com a mentalidade assim, não, a nossa família, ela é simples mesmo, a gente precisa trabalhar num emprego simples. Gente, tá tudo bem ser simples. Eu vim de família simples, de origem simples. A gente, Guaraná, Coca-Cola, de vez em quando de domingo, de vez em quando de domingo. A minha mãe comprava aquelas bandejas de iogurte, aquele mais ralinho, uma bandeja. E aquilo lá era para eu e a minha irmã dividir no mês inteiro. Era a compra do mês, vinha uma bandejinha, aí só. E graças a Deus a gente tinha isso ainda. Tem gente que nem isso tem, né? Mas assim, não é porque você veio de uma família que você passou muita necessidade, você viu seus pais ali sofrendo com necessidade também, que você vai continuar isso para frente. Não, depende de você, é o que a Júlia está falando aqui. E Né? hoje em dia não tem como a gente reclamar de nada, porque o Google está aí. Qualquer coisa que você queira saber está no Google. Ricardo, mas eu não tenho tempo. Aí vamos falar aquele clichê. Se eu abrir seu celular agora e olhar o tempo que você passou nas redes sociais essa semana, se não tiver aí no mínimo meia hora por dia, que eu tô, é pouco, porque o brasileiro em média é mais de 4 horas por Tá sendo gente dia. boa. Uhum. Eu duvido que você não tenha 10 minutos no seu dia ou que você acorde 10 minutos antes para você ler duas folhas de um livro. Gente, não tem como. Isso aí é questão de foco, de desculpa e de Priorização. prioridades. Uhum. Priorização. E aí lá na frente você vai reclamar da empresa, do seu chefe. E por que que você não se torna um chefe melhor que o seu chefe, então, por exemplo, né? Por que que seja você, vamos falar agora de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer proporcionar para o mundo, né? Mas é questão de foco, e tudo que a gente põe em foco cresce. Então, se você está É, focando em reclamar, você só vai reclamar e projetar a culpa para o outro. aham, Porque a autorresponsabilidade, ela é uma coisa que liberta, né? Quando eu sei que dependo de mim para alcançar o meu sucesso, não tem como projetar isso no outro. Eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que fazer uhum, diferente. Eu tenho que mudar minha mentalidade, né? E aceitar que o sucesso ele é uma jornada, não é um destino. Então, uhum. transformar o jeito que eu vejo o mundo vai transformar o meu mundo. E aqui cabe um disclaimer, né? Se a pessoa está presa na mentalidade fixa, ela pode mudar para a mentalidade de crescimento.
Acho que é o único que pode mudar, né? A gente não está pensando absolutamente nada. Então, se alguém se identificou com a mentalidade fixa, né, ao longo da nossa discussão aqui, não significa que você deve jogar a toalha e desistir da vida. Né? Você é a única pessoa que pode, de fato, ter um poder de escolha aqui. Você pode optar por um outro mindset e mudar também a forma como você enxerga as coisas, né? Para alcançar resultados diferentes. Tudo questão de foco, né? Tudo que a gente foca, igual eu falei, cresce. Então, cuidado com aquilo que você está se alimentando, com aquilo que você está falando, reverberando, estudando, porque possivelmente é aquilo que você vai ter mais na sua vida. Nossa, que legal. Esses dias atrás na academia, 6 horas da manhã, né? Era uma segunda-feira. Você é da turma, então, das 6 da manhã, né? É horário para malhar, gente. O que é isso? Às 9, Ricardo, você já tá assim, ó. Já Nossa. mundo. Você já malhou, já tomou café, já tomou banho, tá, tipo, pleníssima. O quê? Pode vir. Qualquer desafio. Você preparado. Nossa. É isso aí. E aí, né, tinha um professor novo lá na academia, né, ele tá lá ainda, e aí eu falei, e aí, como é que tá, tudo bem? Era uma segunda-feira de manhã. Ele falou assim, poxa, se melhorar, estraga. Eu falei, não, vem cá. Quer dizer que você não quer que melhora? Ele, eu quero, mas como que vai melhorar se vai estragar? Você tem que falar que se melhorar, fica melhor ainda. Né? Então, só que assim, ele não falou com esse sentido de querer estragar realmente, mas é isso que você falou, são as frases que a gente vai colocando na nossa cabeça, lá no nosso subconsciente, isso a gente faz de forma involuntária, que a gente não percebe, mas essas coisas vão moldando o nosso crescimento e o nosso sucesso, porque são as tais crenças limitantes que a gente vai colocando todos os dias ali na nossa cabeça. Então, pessoal, começa a perceber o que você está falando, vamos fazer um exercício simples, básico, faz aquela semana sem reclamar, faz um acordo com você mesmo e fala assim, olha, essa semana eu não vou reclamar de nada, mesmo que alguém venha e pise no meu dedo e doeu muito, claro que você não vai ser o bobo da corte de deixar todo mundo fazer as coisas, não é isso. Mas não vai reclamar de nada. Toda vez que você for reclamar, você vai te dar um pontinho negativo. Não é? E se você chegar no final da semana com 0 ponto negativo, 0, aí você se premia em algo que você gosta muito. Então, assim, isso aí são técnicas de PNL, a Júlia é muito mais habilitada para falar isso do que eu nessa questão de coach e tal, mas, gente, exercício simples, prático, e viva essa experiência. Coloca aqui, ó, toda vez que um reforço positivo ali, ó. Toda vez que você... Reclamou, tá, no elástico. Vai sair com o braço vermelho na primeira semana, mas depois ajuda bastante. Ai, que legal. Complementando essa linha de raciocínio, eu deixo um pensamento. Quais são as histórias que você está contando para você mesmo todos os dias? Nossa. Até nas pequenas brincadeiras, tá? Que nada, nem vou, não consigo. Não. Quais são as histórias que você está se contando? Quais são as verdades e as premissas que você está colocando dentro da sua cabeça? Porque é exatamente isso que você vai ser. Se você deixar o outro te limitar, falando que não consegue, a responsabilidade é sua, não é do outro. Porque o outro só tá falando um monte de coisa, né? Veneno só dá certo se você toma, né não? Com então, certeza. deixa o outro falar. Não consigo, não? Que sirva de combustível para você ir lá e fazer uma carreira meteórica em vendas. Não consigo essa venda? Todo mundo já tentou. Não consegue falar com essa empresa? Consegue. Claro que consegue. Gente, o não eu já tenho. Eu vou atrás da humilhação. É uma das coisas que eu faço sempre. Eu vou brincando. Não dá para desistir. O que você quer, gente, se isso surgiu no seu coração, é viável. Com certeza. Faz um plano de ação, se organiza, quebra a meta em metinhas, vai fazendo tarefas até você alcançar aquilo. É questão de tempo e persistência. Se você sair da fila, você não vai conseguir. Fica na fila. Não sai. Abaixa a cabeça e faz o que tem que ser feito. Para de chorar. Força na peruca. Não? Isso aí. Ô, Júlia, vou falar uma coisa uma reflexão meio forte aqui, tá? Mas eu acho que é importante, é muito válida. Às vezes, o cancelamento vem dentro de casa. O Ícaro de Carvalho fala isso, tá? Um dos caras do marketing aí. Então, às vezes, você fala, não, porque eu vou mudar de emprego, eu vou para uma empresa melhor, eu não aguento mais onde está ali, e os seus próprios pais
vão te podar. Ou às vezes você fala, não, que eu vou crescer e eu vou trabalhar numa grande empresa. Para, meninos, eu ouvi muito isso no passado. Você é do interior. Gente, não, mas não é por maldade isso, é porque eles não têm essa visão. E aquela frase famosa, né? A visão vai até onde ela alcança. E realmente, nós temos a visão do mundo de acordo com até onde a nossa visão enxerga. Não quer dizer que não tem mais nada ali para frente, tem muito mais coisa ali para frente. Então, assim, se isso vem de dentro da sua casa mesmo, da sua família, tenha paciência com eles, mas acredite em você. Você vai tampar um pouquinho o seu ouvido e não tem nada de desrespeito, nada disso. Ah, tudo bem, obrigado, tal, agradece pelo conselho, mas continua focando naquilo que você sabe que você vai chegar lá e você vai conseguir fazer. Porque a hora que você. Aí, como é que você prova resultado? A hora que você começar a mostrar resultado, essas pessoas vão começar a te olhar de um jeito diferente. Não, mas peraí, o que está acontecendo? Nossa, ele agora foi para uma empresa maior? Não, isso daí deve ser uma é, sorte ou uma chuvinha de verão. Daqui a pouco isso aí já passa, ele vai ver, ele vai tropeçar. A hora que você começa resultado, aí sim essas pessoas vão entender que você estava certo. Só que demora tempo, você tem que ter resiliência, você tem que continuar no seu foco. Você vai ter momentos que você vai se fechar num quarto, você vai chorar pra caramba, porque você não vai aguentar de tanta é, pressão negativa em cima de você, mas continua. E é assim que a gente chega lá. Eu lembro que eu estava numa empresa e eu tinha um pensamento de escassez muito grande. Eu tinha muito medo de perder o emprego, porque era meu salário, eu morava sozinha, né? E eu preciso Uhum. desse salário para me sustentar. E eu tinha acabado de comprar um apartamento, não sei nem como, mas a gente faz loucura que depois dá certo, né? E aí eu fui mandada embora dessa empresa. O meu Uhum. primeiro, tirando os pormenores, mas o meu primeiro pensamento foi: eu não sou capaz nem de manter meu emprego. Eu Uhum. não sou capaz. Pô, eu não sirvo para nada. Realmente, eu sou uma péssima profissional. Acontece que eu fui descobrir depois que eles me fizeram um grandíssimo favor. Porque a minha visão dentro daquela empresa é que eu tinha só um tipo de carreira, eu só podia crescer por onde aquela empresa poderia me permitir. Então, Uhum. eu já tinha chegado a um certo status, para eu subir dali, tinha que morrer alguém, praticamente, Aham. para eu poder Uhum. evoluir na carreira. Então, quando eles me mandaram embora, apesar de ter aquele sentimento de ter sido rejeitada, que a gente tem, é automático, né? Sim, normal. Eu aprendi, eu não fiquei uma semana desempregada. Uma semana certinha eu já estava empregada de novo. Quando eu comecei nessa nova empresa, foi assim, incrível a transformação, porque eu cheguei lá completa um quadrado. Aham. Aquela visão assim, sabe? Aquela visão de empresa com organogramas e tudo mais, e eu fui para uma empresa que cagava para isso. Era Aham. assim, ó, você falando com o CEO, o COO, todos os Cs, levels, falava com você, olhava para você, te ouvia, Aham. perguntava o que você queria, perguntava a sua opinião, você podia falar livremente sobre o que você queria. Então, eu fui apresentada para um outro modelo de gestão, uma outra empresa, e eu não fiquei tão presa naquilo lá. Isso Uhum. me desabrochou um outro tipo de profissional. Então, assim, é muito a questão de onde a visão realmente alcança. E essa Uhum. visão, ela só vai ser moldada através de experiências, de fato. Sim, Então, a gente sim. precisa ver acontecer para colocar na nossa cabeça que é possível. É Aham. preciso. E quando você tem uma liderança que, tipo, impulsiona, cara, dar asa para as pessoas é uma coisa linda, porque elas voam. Elas voam. Você olha para dentro e enxergar em você o potencial, tem uma coisa que é muito certo, os pequenos resultados vão te animando para você querer É mais. isso aí. Você Micrometas. micrometas e aquelas coisas, nossa, eu consegui, fui promovida, fui reconhecida, nossa, deu certo meu planejamento estratégico. Meu Deus, batei uma meta 3 meses, há 6 meses, meu time bate a meta há um ano. Caraca, que animal! Eu sou boa no que eu faço. Ninguém Aham. precisa me falar isso. Eu falo, porque eu consigo através dos meus resultados. Então é Aham. importante ter esses microsucessos para a gente ir pautando outros desejos, né? Uhum. E não limitar a visão. Como é que a gente não limita a visão? Olhando para o outro, Com vendo certeza. gente que conquistou mais do que a gente, né? Redes sociais, networking, pessoas que a gente admira. Nós dois nos conhecemos através do LinkedIn. A gente não É. é amigo de infância, mas a gente se Aham. conheceu numa troca. Gente, Ricardo, lindo, maravilhoso. Foi dar um treinamento pro meu time.
Então, Aham. assim, a gente conseguiu fazer uma troca de alto nível, todo mundo ficou desesperado. Aliás, elas me amam até hoje por sua causa, né? Meu Deus, o Ricardo vem treinar a gente, Júlia! Então, assim, foi uma troca super legal. Gerar valor para o outro é muito legal. A troca de Aham. nada, de É. absolutamente nada. Então, assim, a gente se conheceu, virou brother, estamos aqui hoje gravando podcast. Então, assim, as oportunidades, elas acontecem da porta de casa para fora. Uma Pra metáfora, fora. obviamente. É. Mas você Aham. tem que se propor a fazer coisas novas. Um podcast novo, ser facilitadora, talvez fazer aquilo que não está no seu escopo de trabalho. É. Mostrar para os seus supervisores que você pode muito mais e dar trabalho. Por isso que não é para todo mundo. Quem é que é É. promovido? Aquele que senta no cargo antes de estar lá. Sempre foi, É. sempre será assim. É isso aí. Muito massa. Muito, muito massa. E, Júlia, eu acho que agora chegou aquela grande hora de nós Hum. trazermos aí uma história. A vontade que eu tô aqui é de ficar aqui mais uma, duas, três, 4 horas, mas pode ter certeza que você vai voltar aqui mais algumas vezes. Tem muito assunto que a gente vai trazer interessante para o pessoal. Mas olha, eu e toda essa galera que está nos assistindo aqui está mega curioso para conhecer a história que você trouxe. Meu Deus, que Conta um pouco pra responsabilidade. gente aí. Muita responsa, mas vamos lá. Aceito o convite desde já, pode deixar que bater papo com pessoas inteligentes elevam a gente também. Então, da mesma forma que foi legal dividir o que eu sempre aprendo um pouquinho com você. A minha história, gente, eu estava falando com o Ricardo que foi difícil escolher uma só, porque cada uma traz um ensinamento diferente, né? E todos temos pequenos aprendizados ao longo da nossa vida. Mas eu queria falar do dia que eu vendi a minha primeira, eu fiz a minha primeira venda de 1 milhão, que foi um Uau. marco muito importante para mim, né? Eu estava nessa empresa que me possibilitou negociar com a Heineken. E só o Hum. nome já dá aquela coisa assim, meu Deus do céu, eles são gigantes. Quem sou Aham. eu na fila do pão para atender a Heineken? E eu acho que nem eu sabia do tamanho do desafio que eu estava enfiando, né? Uhum. Mas eu fui meio com a cara e com a coragem, sabe? E aí, chegando lá, o pedido foi crescendo, as coisas foram acontecendo, eu estava vendendo equipamento de segurança para a equipe de motociclistas dele. Tá. Coloquei a mochilinha nas costas, com todo o mostruário, fui lá, marquei uma reunião com o time de diretores lá de compras também, apresentei, e assim, você pode perceber que eu sou uma pessoa um pouco expansiva, né? Foi quase um stand-up, que é basicamente isso. Então, assim, ó, foi super difícil. Eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. Eu tive apoio, sim, dos meus diretores na época. Mas sabe aquela coisa, assim, de que era até um unicórnio para você chegar Uhum. na Uhum. Heineken? Então, eu cheguei lá, eu era o elo fraco, obviamente, mas em nenhum Uhum. momento eu duvidei que era possível. Eu falei, Uau. cara, por que não eu? Eu sou boa no que eu faço. Eu sei né? Eu conheço o produto de cabo a rabo e eu tenho certeza que esse produto vai ajudar o time da Heineken. Então eu vou lá sim. Então eu me envolvi assim de uma autoconfiança. Cheguei lá como se fosse dona da empresa. Falei, fiz a demonstração, gerei valor, falei de benefícios. Então eu estudei muito a Heineken, muito, muito, Uhum. muito. Uhum. Fui usando todos os artifícios que eu tinha na época, entreguei o que eu pude. Eles saíram de lá elogiando muito. Na época, eu fiquei mais tempo do que eu poderia, porque não era nem em São Paulo, eu saí de Blumenau e fui para Embu. E Hum. aí, o gerente que me atendeu me levou no aeroporto, correndo, quase perdi o voo de volta, porque a gente ficou conversando. Aham. Sempre que eu vou nessas empresas assim, eu acabo saindo com algum presente. Ainda ganhei uma Heineken. Então, assim, Aham. perceba, saio de lá ainda com um presentinho. Mas a negociação foi muito difícil. Em todo o momento, como era uma empresa grande, a nossa margem ia diminuindo, eu não poderia ceder em desconto, e eu via por várias vezes aquele negócio escapando da minha mão. Uhum. Mas deu certo. Depois de muita negociação, e eu lembro da sensação daquele e-mail chegando, Júlia, vamos tocar. Sem brincadeira, sabe o que eu fiz? Sabe aquele meme do Galvão Bueno? É Tetra? Aham. Pois eu coloquei no volume máximo do meu celular e saí correndo na empresa, entrei na sala do diretor que estava tendo reunião. Fechamos a Heineken! Cara, era 1 milhão, eu nunca tinha visto um tamanho de negócio, sabe? Foi muita emoção. Enfim, todos comemorando, a gente comemorou muito, foi um negócio muito legal para a empresa. Deu tudo certo, ordem de compra para cá, negociação para lá, enfim, todo mundo muito feliz. Mas a lição que eu tiro disso, depois que eu tirei desse negócio, depois que ele foi realizado, foi o seguinte: essa venda não foi da empresa que estava lá, né? Que eu estava trabalhando na época. Essa venda foi minha.
Uau. Eu fui lá. Eu fui lá e fechei. Claro, tive todo o apoio, mas fui eu. Eu dei a cara a tapa, eu acreditei desde o começo e fui lá e fiz. Então, assim, isso virou um case meu. Para outras oportunidades de emprego, isso foi um case. Eu usei para falar, criar uma autoridade. Falar assim, ó, olha a prova social. A Heineken confiou 1 milhão em mim. Onde eu estiver, eu tenho certeza que o cliente vai acreditar em mim, porque eu sou boa nisso. Então, assim, onde você está agora, quem está nos ouvindo, faça o melhor que você pode. Todos os clientes que vocês estão trazendo, do menorzinho ao maior, eles vão virar case, o seu portfólio, para a próxima empresa ou para crescer na sua empresa que você está. Eu acho que esse é o grande lance, entender que as nossas negociações são nossas e não da empresa que a gente está. Os nossos, eu bati a meta, eu estou há 6 meses batendo a meta, é da empresa? Claro, você está ali com um propósito de ajudar a empresa a vencer, a ter lucro, a gerar dinheiro para pagar o salário de todo mundo, para dar bônus e tudo mais, para ela ser sustentável. Mas esse negócio é seu. Quem negociou foi você. Ninguém tira isso de você. A exemplo de que ninguém te tira conhecimento, ninguém te tira os cases que você fechou. Então, essa é a lição que eu tiro mais profunda. Eu só fui entender um tempo depois como que isso ia reverberar na minha carreira. E foi super importante para falar assim, eu sou boa no que eu faço, pode confiar em mim, pode me contratar que eu sei entregar. Seja Heineken, seja qualquer outra empresa, eu vou atrás e eu vou fechar. Então, é a prova social que eu precisava para alcançar novos voos, né? E deu super certo. Então, onde você estiver agora, faça o melhor que você pode, com as ferramentas que você pode, que eu tenho certeza que isso vai ser a premissa para te alavancar a novos voos, né? Então, não sei se a história foi tão boa assim, mas essa é a lição. Tão boa? Foi excelente, Júlia, porque olha só, você acreditou em você. Você tinha um produto bom que não ia gerar problema para o cliente, pelo contrário, ia ajudá-lo, mas se você não acreditasse em você, você não teria fechado essa venda. Gente, que lição de vida, que lição de vida. É você não ter medo de enfrentar o gorila, não é? Cara, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer acontecer. Primeiro você acredita em você. E a partir do momento que você acredita em você, e vendas é isso, é confiança, é acreditar em você e não desistir. Claro, se a venda não é para sair, você não vai ficar gastando tempo com um cliente que não vai fechar negócio agora. Mas se tem uma oportunidade na mesa, você não precisa ter medo do diretor, precisa ter medo da empresa. Confia em você, faz o seu trabalho da melhor maneira que você pode fazer, que você vai e fecha o negócio. Gente, isso daí é inspiração. A gente negocia com pessoas, não é com a Exatamente. empresa. A gente está negociando com aquela pessoa. Então, preocupa em falar com aquela pessoa. É ela que tem que resolver, se ele for o decisor, claro, né? Um gatekeeper, do jeito que você tiver ali no momento do pipe. Mas, assim, pessoas. E você está conversando com um igual seu. É todo mundo gente. E sabe uma coisa interessante nessa história, Júlia? Eu tenho uma história muito parecida com essa na época da SAP, da SAP, quando eu vendia SAP. Também era conta de milhões, tá? A minha primeira venda de milhões, eu nunca tinha feito uma venda nesse nível, nunca. E quando eu cheguei lá com o meu diretor e ele falou, olha, vamos apresentar a proposta para o cliente, o valor vai ser esse. Eu falei, não, você tá louco? 3 milhões e 300. Falei, não, quem que vai pagar isso? Não, para. Ele falou assim, pode ir que tá barato. Eu falei, mas como barato? Cheguei no cliente, Júlia, e aí o ponto que eu quero chegar. O cliente é uma empresa alemã, ele olhou e falou assim, esse valor aqui é em euros ou é em reais? Eu falei, é em reais. Ele falou, eu achei que fosse em euros. O euro estava, acho que 4 ou 5. Dava para ter feito uma venda 4, 5 vezes o valor maior. Então, aonde que eu quero chegar? Às vezes, o caro é para você. Para o cliente, para a Heineken, 1 milhão, pode ser que é um valor que para eles é tranquilo. Então, se você não acredita em você, você está criando, de repente, um monstro. Para o cliente, isso daí é algo super normal. Então, isso é um ponto importante. Não pode criar objeção antes. Não, não. Pode. Pelo amor de Deus, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Caro ou barato, aí a gente vai olhar. Isso é outro podcast, tá? Sim, outro sim. podcast. Mas, enfim, eu acho que a gente primeiro tem que acreditar que é possível. E depois a gente criar um planejamento estratégico para correr atrás disso. Não dá para chegar lá só no vendedor gente boa.
né? Você tem que criar, de fato, um storytelling, né? Tem que ir atrás daquilo que faz sentido para você. Mas é acreditar. Porque se você já chega lá e fala assim, não, eles não vão pagar isso, não vão pagar Já mesmo. era. Já era, né? É isso aí. Poxa, gente. Olha, Júlia, obrigado demais. Que papo. De novo, lição de vida o tempo todo. Coisas práticas para as pessoas já colocarem aí no seu dia a dia e uma história para fechar tudo isso aí com chave de ouro. Júlia, o pessoal quiser te encontrar aí, passa aí seus contatos no LinkedIn, Instagram, como é que o pessoal te acha? Pô, todo mundo vai me achar ali como Júlia Drummond no LinkedIn e Drummond Júlia no Instagram. Pode me seguir lá e se alguém quiser se aprofundar um pouquinho em algo que viu, que tocou o coração, me chama lá, gente. Eu sou muito aberta, amo falar sobre vendas, sobre liderança e estou à disposição para ajudar todo mundo. Agradeço demais, foi um papo assim incrível. Estou super feliz de ter participado desse projeto que admiro, gosto e vejo sempre. Pô, que legal. Obrigado demais. Para mim é uma honra ter a sua presença aqui, Júlia. E, pessoal, vocês que ficaram aqui nos assistindo no YouTube, nos assistindo no Spotify, nos ouvindo aí no Spotify, valeu demais pela presença. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu aprendi muito hoje aqui e eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, hein?